Caro cursista, nesta segunda aula vamos abordar sobre os seguintes assuntos: gestão educacional, financiamento e gestão orçamentária da educação do campo, gestão de recursos materiais e gestão democrática. Todos estes temas serão de suma importância para compreendermos a organização das escolas no campo. Peço que anotem suas dúvidas para realizar seus questionamentos no fórum de discussão. Pois bem, como sabemos, a gestão educacional é uma das instâncias que compõem a gestão governamental e, atualmente, vem se ganhando destaque na pauta das discussões no âmbito nacional e internacional. Esse fenômeno se explica pela compreensão de que a educação é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento de um país. Deste modo, o tema tem despertado interesses de estudiosos, como também tem crescido a oferta de cursos de formação relacionados a esse campo. Conforme a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases, a educação é um direito social assegurado a todos os brasileiros. Além disso, a Constituição também define a educação como dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. No tocante ao poder público, essa atribuição é racionada entre as diferentes esferas governamentais, União, Distrito Federal, Estados e municípios, sob a forma de regime de colaboração. Nesse sentido, a escola é a instituição onde esse direito se viabiliza e sua função é a socialização do saber sistematizado. Essas orientações vieram para atender à necessidade de haver um ensino o mais padronizado possível a nível nacional, seguindo o exemplo, de países desenvolvidos. A gestão da educação nacional se expressa através da organização dos sistemas de ensino federal, como eu disse anteriormente, Estado e município, Distrito Federal, com as suas incumbências e formas de articulação própria, no que diz respeito à oferta da educação escolar. As competências dos diferentes entes federativos são as seguintes. União assume o papel de coordenar, articular e redistribuir em relação às demais unidades federadas. Compete também, no governo federal, definir e assegurar as grandes linhas do projeto educacional do país. Estados e Distrito Federal têm como atribuição específica o ensino médio, bem como a cada um desses compete elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com os planos nacionais, integrando as suas ações e a dos municípios. Estados, Distrito Federal e municípios. Apresenta a educação básica como uma atribuição compulsória, enquanto que a oferta do ensino fundamental é responsabilidade compartilhada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Municípios têm como atribuição a educação infantil. Incumbe também organizar, manter e desenvolver o seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Além das formas de competência, nós temos os sistemas de financiamento da educação no Brasil. A temática do financiamento da educação tem assumido importante papel na compreensão da organização e da gestão da educação, particularmente a partir de estudos e análises que exploram a relação entre o financiamento, as políticas educacionais e o Estado no Brasil, ganhando densidade também no subcampo da economia da educação. Essa discussão constitui-se uma tarefa complexa em vista das condições materiais nas quais o financiamento se efetiva no país, envolvendo os diferentes entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e a esfera privada.
Apesar da complexidade da temática, a compreensão da estrutura e das bases do financiamento da educação coloca-se como uma necessidade para toda a sociedade, devendo envolver especificamente os gestores educacionais, os profissionais da educação, os pais, os estudantes e a comunidade local. A atual configuração do sistema de ensino no Brasil, sobretudo no que tange às políticas de organização e gestão, são fruto de uma série de mudanças que são consequência das alterações introduzidas em 1988 por meio da promulgação da Constituição Federativa do Brasil. Mas, além da Constituição, há ainda a Emenda Constitucional número 14, de setembro de 1996, que é a LDB, aprovada em 1996. Já o Plano Nacional de Educação, o PNE, foi aprovado em 2001, e o Estatuto da Criança também. Além da legislação nacional, pode-se destacar também as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios. Essas leis estabelecem as diretrizes e bases e as normas para a organização e gestão da educação no país, bem como as ações e políticas a serem efetivadas, visando garantir o acesso, a permanência e a gestão democrática, como também a qualidade da educação. Como podemos perceber, as leis são fundamentais à regulamentação do sistema educacional brasileiro, no que se refere às políticas, aos programas, às ações e, sobretudo, ao financiamento das diferentes etapas da educação básica. Quanto ao orçamento, ele é uma fase do planejamento, ou seja, uma lei que orienta a execução dos planos governamentais. Na lei orçamentária, devem estar previstas todas as receitas e todas as despesas públicas correspondentes a um ano. Assim, no orçamento, seja da União, Estado, Distrito Federal ou município, deve estar todas as fontes de receitas destinadas à educação, impostos, transferências, salários e outras, e todas as despesas que serão realizadas, compreendendo os gastos com pessoal, material, serviços, obras, equipamentos e outros. Todas as receitas, como as despesas que constam no orçamento, são classificadas por códigos, padronizados em nível nacional, obedecendo os dispositivos da Lei 4.320, de 1964, e as tabelas aprovadas por meio de portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Vamos saber um pouco mais sobre as despesas que figuram no orçamento público brasileiro e como elas são classificadas. Como o próprio nome diz, despesa é tudo aquilo que se refere ao ato de despender. Financeiramente falando, despesa é o gasto, ou seja, o dinheiro utilizado pelo governo ou administrador para a implantação de ações administrativas ou governamentais. A despesa pública pode ser classificada ou definida como todo ou qualquer desembolso efetuado pela administração pública nos termos da legislação financeira, licitatória e orçamentária, subordinada à classificação e aos limites dos créditos orçamentários, com vista a realizar uma competência constitucional. As despesas correntes são aquelas efetuadas pela administração pública no sentido de promover a execução e a manutenção da ação governamental. Essas despesas desdobram-se em despesas de custeio e transferência correntes. Já as despesas de capital são aquelas realizadas pela administração pública destinadas a formar um bem de capital ou adicionar valor a um bem já existente, assim como transferir, por compra ou por meio de aquisição, a propriedade entre entidades do setor público ou do setor privado para o primeiro. Essas despesas são classificadas em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Exemplo,
uma aquisição de um terreno, ou mesmo uma construção ou uma ampliação de escola. Os gastos com a educação do campo, além de constituírem despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para os efeitos do artigo 212 da Constituição Federal, podem ser realizados com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, cuja regulamentação prevê o cômputo das matrículas efetivadas nos anos iniciais do ensino fundamental no campo, anos finais do ensino fundamental no campo e ensino médio no campo, como fatores de ponderação diferenciados. A regulamentação do Fundeb permite também o cômputo das matrículas na educação do campo oferecidas em instituições credenciadas, sem fins lucrativos, que tenham a proposta pedagógica a formação por alternância, observando o disposto em regulamento. O salário educação é uma outra fonte de financiamento adicional para a modalidade educação do campo. Os principais programas federais em curso que contribuem para o financiamento da educação do campo, além dos programas universais destinados à educação básica, são os seguintes: Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, o PROCampo. Implementação de cursos regulares de licenciatura em Educação do Campo nas instituições públicas de ensino superior, voltados especificamente para a formação para a docência nos 4 anos finais do ensino fundamental e no ensino médio nas escolas do campo. Outro programa é o Programa de Formação Continuada de Professores em Educação do Campo. Ele prevê a oferta de cursos de aperfeiçoamento e especialização na modalidade à distância pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e na modalidade presencial e semipresencial pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores na Educação Básica, RENAFOR, visando a formação continuada de professores para atuar nas escolas do campo e em turmas multisseriadas. Um terceiro programa seria o ProJovem Campo, Saberes da Terra. Ele é voltado à elevação da escolaridade e qualificação profissional inicial de jovens agricultores com idade entre 18 e 29 anos, excluídos do sistema formal de ensino, e a oferta de especialização lato sensu aos educadores. Agora que já falamos sobre os principais programas federais em curso que contribuem para o financiamento da educação do campo, voltaremos nossa discussão para a gestão educacional. Os termos administração da educação ou gestão da educação têm sido utilizados na área educacional, ora como sinônimos, ora como termos distintos. Analisar a gestão da educação, seja ela desenvolvida na escola ou no sistema municipal de ensino, implica em refletir sobre as políticas de educação. Isso porque há uma ligação muito forte entre elas, pois a gestão transforma metas e objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções traçadas pelas políticas. O termo gestão, no contexto da educação, ao mesmo tempo em que está ligado ao significado de gerência, administração, tomada de decisão, organização, direção. Assim, podemos compreender como gestão escolar o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação do seu projeto político-pedagógico e compromissado com os princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo. As tarefas da administração escolar compreendem os atos de gerir, organizar, dirigir, tomar decisões, entre outras. As tarefas da administração escolar compreendem os atos de gerir, organizar, dirigir, tomar decisões, entre outras, e são semelhantes às tarefas da administração empresarial. Já a
posição de gestor escolar vai além dos conhecimentos administrativos e pedagógicos e é necessário haver diálogo entre as partes envolvidas com a educação para atingir o objetivo, que é ensinar. No âmbito educacional, a gestão democrática tem sido defendida como dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, visando a garantir processos coletivos de participação e decisão. Tal discussão encontra respaldo na legislação educacional. A gestão democrática na educação é um dos caminhos mais importantes para se alcançar a qualidade no ensino. Acredita-se que quanto mais a família, professores, estudantes e comunidade participam das atividades e decisões da escola, mais chances o objetivo de ensino e aprendizagem será alcançado. Dentro dessa visão, a gestão democrática apresenta um novo perfil de gestão, um novo modo de administrar, no qual envolve diálogo e participação coletiva. Percebe-se que a gestão democrática torna-se uma gestão de autoridade, entretanto, compartilhada. Em uma gestão denominada democrática e, portanto, participativa, a escola adquire e procura construir autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Para que isso ocorra, um elemento fundamental é a construção do projeto político-pedagógico, o PPP, com base nas necessidades e possibilidades da comunidade escolar, o que envolve os diversos personagens do contexto, que são os profissionais da escola em sua diversidade de papéis e funções, os alunos e suas famílias, a continuidade onde está situada a escola e o sistema no qual faz parte. A aprendizagem de professores, como formação permanente, torna-se ponto crucial da gestão, com fundamento de seu envolvimento nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação de objetivos, conteúdos e procedimentos de ensino-aprendizagem, assim como o envolvimento dos pais e comunidade nesses processos. O projeto político-pedagógico da escola é considerado como dispositivo que contribui para a efetivação da gestão democrática da escola, reconhecida como uma das conquistas da sociedade com relação à educação, encontra-se definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a escola deve elaborar e executar sua proposta pedagógica com a participação dos profissionais da educação e da comunidade local. Percebe-se, então, que os conceitos de democracia e prática democrática precisam ser compreendidos e interpretados no interior da escola, de maneira que possibilite o estabelecimento de um processo de gestão participativa sintonizado com seus objetivos pedagógicos, políticos e culturais. Esse processo de gestão, incorporado aos princípios democráticos, constitui aprendizado que se processa nas instituições sociais e se expressa por suas práticas políticas e culturais. A construção da gestão democrática implica luta pela garantia da autonomia da unidade escolar, participação efetiva nos processos de tomada de decisão, incluindo a implementação de processos colegiados na escola e ainda financiamento pelo poder público, entre outros. A gestão democrática ela é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, em todos os processos decisórios da escola. Portanto, tendo mostrado as semelhanças e diferenças da organização do trabalho pedagógico em relação a outras instituições sociais, enfocamos os mecanismos pelos quais se pode construir e consolidar um projeto de gestão democrática na escola. Nesse sentido, a escola do campo tem uma dupla responsabilidade.
promover a gestão escolar baseada em suas especificidades, de modo integrado, sem tutelamento e, ao mesmo tempo, colaborar para a superação da cultura organizacional geral que orienta a gestão educacional. Contribuições para essa construção podem ser buscadas nas construções do movimento por uma educação do campo, que, por sua vez, vem sendo construído no conceito de lutas e conquistas que articulam reforma agrária e educação, buscando, ao mesmo tempo, a superação do entendimento equivocado a respeito do campo e dos camponeses, camponesas. É um desafio, né? Trata-se, portanto, de imprimir na gestão a concepção que emerge da luta social e das práticas de educação dos trabalhadores do campo. Porém, para que essa cultura organizacional se estabeleça, é necessário que as pessoas envolvidas tenham informações sobre os processos, requerendo assim aprendizagem técnico-política. Daí o papel pedagógico e transformador dos conselhos escolares quando funcionam como espaços de gestão da escola, mas também como oficina de formação, principalmente dos educadores. Faz-se necessário, para tanto, o exercício permanente e articulado de discutir, compreender e fazer a escola em suas diferentes dimensões, integrando as demandas de aula ao funcionamento administrativo da unidade e do sistema educacional, de modo crítico e propositivo. Encerramos aqui a nossa segunda videoaula da disciplina. Na aula 3, abordaremos sobre gestão pedagógica da educação escolar no campo, gestão de pessoas nos sistemas de ensino e nas escolas do campo, formação e valorização dos profissionais de educação na LDB e nas diretrizes e metas do PNE. Aguardo você na próxima aula.